Senhor presidente, o povo que nos vê pelas nossas redes, pela TV Senado, que ouve pelo rádio, senador Irã, que preside esse momento importante do Senado da República, senador Irã, médico, humanitário, com quem tive o prazer de conviver nesses 6 meses. Vossa Excelência não estava no mandato, eu estava, quando os arrozeiros foram expulsos por um capricho do PT e por conluio de ONGs com a esquerda do Brasil, e criou-se a reserva Raposa do Sol. Aqui eu estava, bradei, questionei os senadores, e peço licença até, porque não é ofensivo o que vou dizer, não é. O senador Romero Jucá era senador do seu estado, líder do governo. E eu fico me perguntando, se eu sou líder de um governo, eu me torno o melhor governador enquanto líder do governo do meu estado. E eu teria feito uma guerra, mas não ia sair. Mas cada pessoa é cada pessoa, cada um é um. Quando eu volto no seu estado com o presidente Bolsonaro e sobrevoo aquela área toda, eu me tremia de ver tanta riqueza, isolada por capricho para entregar o país para as ONGs. Desço lá, quando vimos as tribos, lá, o avião ainda estava lá em cima, o helicóptero, parecia um grupo de pessoas pequenas, foi aproximando. Eu disse, isso é uma loucura do presidente Bolsonaro. O que nós viemos fazer aqui? Já olhamos, sobrevoou, vamos embora. O helicóptero dele desce. Fala, meu Deus do céu, como é que esses índios vão nos receber? Porque a nossa cabeça é a cultura. No flechal. De que o índio está com a mente carcomida pela esquerda. E eles tentam fazer isso de todas as formas. Um dos ativismos judiciais que eu denuncio, aliás, ativismo judicial praticado por aquele que um dia desse levantou o braço numa assembleia de estudantes e disse, nós vencemos o Bolsonaro. Ato falho? Não, doutor. Um ministro da Suprema Corte. Eu assinei o impeachment dele aqui. Ele é da lavra dele a proteção indígena contra a influência religiosa. Quando a gente desce que pousa, eu estava com medo. E vejo o presidente Bolsonaro descer, caminhar em direção aos índios. Todos fizemos isso. E fomos abraçados, aplaudidos, e o discurso é esse. Por que essa terra é nossa e nós não podemos usar? Porque se os minerais estão aqui, nós não podemos minerar. Porque nós queremos fazer agronegócio, sobreviver do que é nosso. Eles dizem que é nosso, mas não é nosso. Nosso é usar o indígena para entregar as riquezas do país para as ONGs. O senhor disse na sua palavra, bem falada. Eu gostaria muito que a ministra Marina Silva olhasse mais para o Brasil, amasse mais o Brasil, a sua frase. Mas eu estava do seu lado, aí a frase não é sua, é minha. Se está gravado, está gravado. Eu disse, ama mais as ONGs do que o Brasil. Eu quero me solidarizar com Vossa Excelência. Não sei até que ponto eu tenho importância numa luta como essa, mas eu tenho a minha voz. E sei do potencial do seu estado. E Vossa Excelência não puxa só para o seu estado, fala do agro como um todo. Reforma tributária. O agro é um animal que carrega
o Brasil nas costas. 25% da balança comercial desse país é do agronegócio, mas o agro é fascista. Um país ideológico, um cerco que estão fazendo conosco. E é preciso que nós, senadores, percebamos, porque nós somos a casa, para dar um freio em tudo isso. Votar o marco temporal é dividir o país em pedaços enormes, entregar as ONGs do mundo, muitas delas patrocinadas pelo Sr. George Soros, pelos Rockefeller da vida, pelo sistema mundial, e agora sai esse presidente abilolado, bêbado, descondenado, por aí, dizendo que a Amazônia é de todo mundo. Precisamos só socializar a Amazônia. Não! A Amazônia é nossa! E nós temos o dever, presidente Irã, de proteger. Eu fui feliz porque cheguei, Vossa Excelência presidindo, e pude participar desse debate. Esse ativismo judicial tem que ter um fim, mas essa casa precisa se respeitar. Eu tenho dito ao presidente Pacheco, que há uns 15 dias atrás, na última semana, falou mais uma vez, sob provocação minha aqui na tribuna, de que constitucionalmente é essa casa. Se existem 3 poderes e para haver harmonia, é preciso que essa cumpra o seu papel, que muitas vezes a gente cobra do Supremo. Nós temos que cobrar do Senado. O Senado precisa ficar de pé. E o presidente do Senado precisa levantar a voz. Quando ele disse que está havendo interferência em poderes, uma interferência no Senado, ele mexeu com formigueiro. O que nós estamos fazendo aqui, senador Irã? A minha pergunta. Eu tenho salário, Vossa Excelência tem? Tem um gabinete cheio de funcionários, um peso para a nação, e a nação cobra. Vossa Excelência sabe, a nação cobra. Um fardo. Cadê vocês? Por que vocês não fazem nada? Vocês não acordam. O Supremo manda e desmanda. Vocês têm medo. Eu vou dizer uma coisa. Eu respondo por mim. Medo, eu conheço de ouvir falar. Eu nunca fui apresentado. Eu vou cumprir o meu papel como Vossa Excelência de forma muito mais polida do que a minha, até porque Vossa Excelência tem um anel no dedo, é doutor. Parece que gera no doutor uma obrigação de ser polido. Eu, como não fiz faculdade nenhuma, não quero ser polido, não vou ser, não sou, e vou falar do meu jeito. Mas, senhor presidente, são tantos assuntos, numa segunda-feira, que precede o 7 de setembro, antecede o 7 de setembro. Mas semana passada aconteceram coisas assim tremendas e estrondosas, quando o ministro Zanin, que eu votei contra, sabatinei, mas que veio à tribuna elogiar. Ele acabou com o genocídio do Brasil. Ele usa um texto do próprio Ministério da Saúde do Lula e faz a justificação do seu voto. Falando da condução da pandemia no Brasil, ele estava falando do governo Jair Bolsonaro. E arranca dos esquerdistas a narrativa de genocídio. É uma conta fácil de fazer. Não tem um premier no mundo, um primeiro-ministro ou um presidente chamado de genocida, só o do Brasil. O Brasil foi o segundo país do mundo a começar a vacinar. Passou de 10º lugar em mortes. Não está entre os 10. Morreu gente no mundo inteiro e continua morrendo. Porque a morte nunca vai acabar. A morte é a morte. É porque na pandemia até bala perdida virou Covid, Vossa Excelência sabe disso. Infarto virou. Aliás, eu li aqui nessa tribuna as bula das vacinas
E não fui apaixonado por ninguém, por nenhum cientista que tem aqui no Senado. Porque a ciência sucumbiu ao dinheiro da política e os políticos viraram cientistas. Eles querem 2, 3, 10 gerações de adultos com comorbidade quando obriga a vacinar as crianças com 5 anos de idade. É só ler as bulas. É difícil ler as bulas porque ela não é dobradinha como vem dentro de uma caixa de um remédio comum. Ela é um calhamaço assim. E lá no meio, com a letrinha miudinha, Vossa Excelência já deve ter visto, ele diz, se você tomar a vacina, você pode ter trombose, morte súbita, você pode ter AVC, você pode ter embolia. A vacina de 0 a 5, embolia, trombose, morte súbita. De 5 a 10, embolia, trombose, morte súbita, AVC. De 20 a 40, as comorbidades são maiores ainda e você pode ter ainda o Covid, porque é um experimento. Porra, não era uma vacina? Ainda bem que eu não tomei essa merda. Desculpe, não era isso que eu ia falar. Tira da taquigrafia. Mas era isso que eu ia falar. Foi ato falho, não falei de propósito mesmo. Quero saudar vocês que estão na tribuna. Obrigado por estarem visitando o Senado. Vocês pagam essa conta pesada aqui. Vocês, é verdade, e pode bater o pé no chão que é verdade. Esse peso, esse fardo aqui é tirado do suor de vocês e vocês esperam resposta. O Brasil espera a resposta dessa casa, senadora. Não é isso, senhor? Não vacine sua filhinha, não. Não vacine, não. Deixa eles tentar vacinar em casa. Deixa eles tentar a sorte na sua porta, porque o azar eles já têm. Tenta a sorte na minha casa, porque o azar já tem. Tenta a sorte. Eu escrevi tudo que eu ia falar aqui, não falei nada do que eu escrevi. Como é que pode um trem desse, ô presidente? O senhor desviou meu foco totalmente para o seu Estado. E é o Estado que acolhe os venezuelanos miseráveis, doentes, famintos, sofridos. Acolhe um Estado pequeno, cheio de dificuldades, ainda arrumam dificuldades jurídicas para o governador, que governa bem para o seu povo, mas estão no encalço do denário, um homem do bem tentando torná-lo um homem do mal. Mas, denário, receba a minha palavra daqui, que transmita a ele que minha mãe, analfabeta profissional, dona Dadá, dizia: o homem do bem tem sempre o segundo momento. O homem do mal não tem, mas o homem do bem tem o segundo momento. E que nós, as pessoas que acreditamos no trabalho, na disposição, acreditamos nesse agro forte desse país e na agricultura familiar, nós estamos com ele em toda e qualquer situação. Eu quero me solidarizar com os prefeitos do Nordeste. Vossa Excelência sabe, o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, é algo que produz a sobrevivência de muitos municípios desse país, que não tem nada mais. O maior empregador da cidade é a prefeitura. O FPM é para pagar folha de pagamento, porque não tem uma indústria, não tem nada. E eu vi discursos, a gente quando senta, eu sei que Vossa Excelência está fazendo isso, na sua rede social vai abrir, é discurso de prefeito, pedindo pelo amor de Deus. Eu ouvi algo do senador Omar Aziz, e eu posso dar o nome, porque ele não esconde, ele fala em tudo que é lugar. Ele odeia Bolsonaro, ele não gosta de Bolsonaro, não gosta nem de ouvir o nome. E ele completa dizendo, mas uma coisa eu tenho que dizer. Na época de Jair Bolsonaro, os prefeitos nadaram em dinheiro, os governadores nadaram em dinheiro, nunca faltou um centavo, ninguém cruzou o ano no vermelho, 13º foi pago, ninguém passou fome, sobrou dinheiro no governo Bolsonaro para prefeitos e governadores.
São palavras do senador Aziz, que foi um adversário ferrenho durante 4 anos do presidente Bolsonaro, que não gosta de Bolsonaro. Se sai de mim, o cara fala, não, o cara é bolsonarista. E muitas vezes fala bolsonarista achando que está me ofendendo. Porque quem bate no peito e diz, eu tenho orgulho de ser comunista, ele tem orgulho de ser comunista, de espizinhar, de matar as pessoas com os pés, comunista de erotizar criança, matar homossexuais, porque só aqui eles glamorizam, mas no Irã homossexual morre. Em Cuba mata-se homossexuais, Che Guevara era um desses, e ainda hoje o regime faz isso. Na China, não é só a igreja perseguida, mas também os homossexuais. Mas essa gente que é comunista, diz que tem orgulho de ser comunista. Eu tenho orgulho de ser cristão. E isso faz muito mal para muita gente. E ver a nossa terra ser entregue de forma covarde, quando os prefeitos estão pedindo pelo amor de Deus, salve o meu município, presidente Lula. Mas o presidente Lula quer salvar primeiro a Venezuela. Ele quer salvar primeiro a Argentina, 600 milhões, senador Irã. Ele quer salvar primeiro os ditadores da África. Ele quer primeiro voltar com as obras da Odebrecht, da Queiroz Galvão, da OAS. E nós temos que lutar muito com essa anomalia que é essa reforma tributária, para não mais penalizar o povo brasileiro e impedir que se feche esse Estado ideológico. Não mudou um presidente, entrou outro. É uma instalação de um novo regime e o marco temporal vai definir isso definitivamente. Eu faço um apelo aos ministros do Supremo e a nós a obrigação de enfiarmos uma cunha. Que o sujeito, quando vai colocar um cabo numa enxada, ele abre em cima para colocar uma cunha para que possa travar. Num machado, uma cunha para travar. O Senado precisa colocar uma cunha no meio disso, porque se o marco temporal for aprovado lá, o Brasil vira do tamanho de Sergipe e as ONGs do mundo serão donas do Brasil. Cabe isso na cabeça de quem? E aí, de vez em quando, você escuta um falando assim, o ministro fulano quer conversar com você, quer te explicar melhor o marco temporal. Ah, me respeita, porra. Mamãe, me acorde. Senador Irã, aos prefeitos do Nordeste, a moda já pegou, vai chegar em outros municípios do Brasil. Alguns estados, o governo estadual ainda tem condição de manter esses municípios por um certo tempo, mas isso não é eterno. O meu estado do Espírito Santo, capital Vitória, Espírito Santo, capital Vitória, recebe a visita de Flávio Dino, o implacável, o dono do Brasil. Ele é corajoso mesmo. Ele apagou todas as imagens, de quase 100 imagens, internas e externas. O ministro Alexandre de Moraes, a quem ele consulta, manda ele entregar. O documento está comigo, está com todos na CPI, está no cofre. E nós fomos questionar o ministro sobre a ordem dele, até porque o Dino não tinha que consultar o ministro Alexandre de Moraes, como o Arthur Lira não teria também que consultar o Dino. Uma CPI é um instituto que tem poder de polícia e poder de justiça. O Arthur tinha que oficiar o Supremo pedindo compartilhamento e fim. Pedir para Dino, ele é senador, mas está na condição de servidor público agora, como ministro. Ele é obrigado a vir à CPI. Convidar é por educação, mas se não aceitar, convoca. Eu digo isso porque na CPI do narcotráfico, o ministro, então, Renan Calheiros, do governo Fernando Henrique, foi à CPI do narcotráfico. Razão pela qual nós prendemos Idelbrando Pascoal, o serrador de gente do Acre, porque tinha muitas informações do Ministério da Justiça. Por que Flávio Dino é tão poderoso? O que houve? Se a gente faz a linha do tempo, presidente, G. Dias diz, no depoimento da Polícia Federal, que ele chegou lá às 14h45. Está no depoimento da Polícia Federal.
Por volta de 16 e pouco, ele chegou no palácio. E agora o Penteado, dando depoimento na CPI do distrito, diz que os avisos que ele recebeu, o GSI, o G. Dias, que ele não repassou nenhum deles. E esse Penteado, que G. Dias disse ser o responsável aqui na CPI, era o segundo homem, na cadeia de autoridade. Ele disse que ninguém recebeu. Estava ouvindo, vindo do aeroporto, pelo rádio, o senador Exalci, que é do Distrito Federal, e que fez um pronunciamento falando desse assunto. Foi, Zezinho, não foi? Pode confirmar, Zezinho, não corre isso não. O trem já está feio no Brasil, mas ninguém vai mandar ele prender, não é? O senador Exalci fez um pronunciamento muito bem colocado, até porque acompanhou todo esse depoimento do Penteado. A CPMI tem que ter um relatório isento, mas não terá. O relatório está pronto. Houve uma tentativa de golpe. Ó, Bolsonaro não estava aqui. Se Bolsonaro não estava aqui, houve uma tentativa de golpe em janeiro, essa seria a presidente do Brasil, irmã Hilda, a presidente do Brasil. Essa senhora aqui, está vendo o que está debaixo do braço dela? É uma arma, uma BS de 166 livros, uma Bíblia sagrada. Senhor presidente, eu estive num congresso esse final de semana em Sergipe, Brasil pós-moderno e o judiciário. O título é engraçado, mas é importante, porque o nosso ordenamento jurídico não existe. A finada Constituição carece das nossas reverências. Mas eu falei lá o que penso, até porque não tenho formação jurídica nenhuma. Mas ninguém precisa ter formação jurídica para entender a violência praticada contra a lei nesse país. Pois bem, encerro com uma notícia que está em tudo que é lugar. O PL poderá se juntar ao PT nas eleições de prefeito. Em alguns lugares, estados e municípios, ou vice-versa, um pode ser vice do outro, o PL pode apoiar o PT apoiar o PL. A princípio, não me assustou. Mas, passado algumas horas, me preocupou. E eu disse, senador, se o PL se juntar ao PT, vai ter que construir uma porta de fundo para o PT entrar, porque pela porta da frente sairemos todos nós. Um senador aqui, líder do governo, disse: o governo está de braços abertos para o PL. Pode fechar seus braços, que esse abraço não vai ter. Em seguida, vejo um vídeo do presidente do partido, liguei e não consegui falar com ele, dizendo que não há a menor possibilidade de Valdemar da Costa Neto dessa possibilidade acontecer. E disse: um já foi expulso. E se outros se meterem a assumir cargo de governo, expulsos também serão. Quando o teto foi explodido, uns 20 votaram com o governo. Esses 20 carecem de expulsão. Mas eu quero encerrar falando, senhor presidente, sobre PL e PT. Não vai acontecer. Aqueles que se desesperaram, se angustiaram lá na minha base, no meu estado, onde eu sou presidente, me telefonando, me mandando mensagem, angustiados, e alguns petistas festejando Brasil afora. Eu disse: tenham paz, porque se eles entrarem, pela porta que entramos, sairemos. Tenham paz, tem saída para tudo. Mas eu gostava muito no impeachment, que eu sempre encerrava meu discurso cantando. E no meu último discurso no impeachment de Dilma, eu estava cantando, Lewandowski cortou meu microfone.
porque naquele momento ele estava rasgando a Constituição, dando direitos políticos que Dilma não tem. Não tinha, e diz a Constituição, quando você é impeachmentado, legalmente você perde seus direitos políticos. E eu estava me despedindo da Dilma, cantando uma música de Roberta Miranda. Vá com Deus, vá com Deus. Cortou meu microfone. Agora, encerro, homenageando meu amigo Bezerra da Silva, nessa junção PL-PT. Nunca vai acontecer. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas, só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Wagner é uma figura que não é truculenta. Jacques Wagner é uma pessoa fácil de conversar. Né? Não é que ele foi escalado para essa função porque é da natureza. Eu conheço o Wagner. Eu conheço o Wagner. Ele não é um negociador de sequestro, como Romero era. Romero era negociador de sequestro. Romero falava com o sequestrado, com a mãe do sequestrado, com o sequestrador, com a polícia. Ele mesmo ia levar o pagamento. Mas Jacques Wagner não tem essa habilidade, mas tem a habilidade de saber ouvir. E eu quero apelar para ele também, até porque, quando falo dessa contundência sobre o PT, é porque eu os conheço, por dentro e por fora. E Jacques Wagner é uma figura que, quando foi candidato a governador a primeira vez, eu fui lá na Bahia. E o grande evento da campanha dele, era eu que estava. No segundo, eu estava. Por isso, conheço essa natureza, que pouca gente tem essa capacidade de emprestar o ouvido. Eu sou uma pessoa sanguínea e tal. Assim, eu tenho dificuldade de ouvir muito. Mas ele ouve. E ter essa conversa que Vossa Excelência colocou, com esse viés que Vossa Excelência colocou, preocupante, visto que os prefeitos já estão pagando, sofrendo. Tem uma dessas prefeituras que todos os funcionários públicos já foram à delegacia registrar um boletim de ocorrência contra o poder público municipal, porque não receberam o pagamento. Que culpa tem o prefeito? A culpa é do governo federal, que disse que eles seriam bem tratados, que ia melhorar o FPM, ia ter picanha e cerveja gelada todo final de semana. Eu não vou mandar esses prefeitos fazer o L, porque seria debochar de uma pessoa doente, num leito de dor. Eles estão num leito de dor, confiando em quem disse que os curaria. E eles não estavam precisando de cura. Eles estavam bem de saúde. Mas alguém lhes ofereceu mais saúde, sabendo que ia lhes tirar a saúde. Eu não vou dizer para eles, faz o L. Mas a indignação dos justos, essa vale. O discurso de Vossa Excelência pelo seu Estado é a indignação do justo. E o apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, dizia, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa indignação dos prefeitos, ela é legítima, elas são legítimas, e nós precisamos legitimá-las com eles. Vossa Excelência aproveite, ao conversar com Jacques Wagner, ele vai lhe ouvir, e Vossa Excelência implore pelos prefeitos do Nordeste, um Nordeste que pode ter consórcio. Mas quando o Zema falou de um consórcio dos governadores do lado de cá, Flávio Dino foi o primeiro a se apresentar. Mas o consórcio do Nordeste, que gastou 45 milhões numa empresa de maconha, com respirador, e não foi entregue, isso pode. Isso pode. Então, Vossa Excelência, com esse terno bem cortado, bem vestido, bem penteado, certamente sabe conversar, e o outro que sabe ouvir, eu tenho certeza, fale meu nome também, me ajude, eu estou ajudando, lhe autorizando, assinando a sua petição, porque tenho certeza que no bom senso, quem sabe, ele vai atender. Quem sabe, ele vai mediar e vai atender. Mas meu conselho a Vossa Excelência é que fale com ele. Encerro, Vossa Excelência, agradecendo esses 5 minutos que Vossa Excelência me concedeu. Eu não gastei tudo, gastei 4 minutos,
mas pude ser solidário a Vossa Excelência, solidário ao Brasil e realmente falar aquilo que eu gostaria de falar. Obrigado, senador Irã. Obrigado, querido amigo, senador Magno Malta.